A Copa do Mundo é sem dúvidas nenhuma o maior troféu que um jogador de futebol pode alcançar. Uma conquista tão grandiosa e tão almejada que pode até mesmo dobrar o tamanho da carreira de quem a vence. E dependendo de como se conquista ela, você pode até triplicar o seu tamanho no futebol. A Copa é também um dos principais argumentos para defender por que o rei do futebol é o rei do futebol. O único capaz de vencer 3 Copas do Mundo. E mesmo que o Pelé não tenha sido o melhor jogador em todas as 3, mesmo que o Pelé nem tenha jogado todos os jogos dessas 3 conquistas, ninguém discute o tamanho de um cara que participou 3 vezes da conquista do maior troféu de todos. A Copa de 2026 será a primeira Copa de alguns craques, a segunda Copa de outros, alguns inclusive já vão para sua 3ª disputa, e tem também a galera que fará a sua última aparição na competição. No vídeo de hoje eu resolvi comentar com vocês qual tamanho alguns desses craques alcançarão na carreira caso conquistem o maior troféu de todos em 2026. Destacando que tudo que eu falarei aqui serão fatos mesclados com a minha humilde opinião. Então fiquem à vontade aí nos comentários para discordar de mim ou para acrescentar alguma coisa. Vamos começar pelo Neymar, o único da lista que não temos certeza absoluta se vai realmente estar na Copa. A nível de clubes, o Neymar não deve nada pra ninguém, ele já gabaritou praticamente tudo. Antes de deixar o Santos em 2013, o Ney foi campeão estadual, venceu a Copa do Brasil, a Recopa Sul-Americana e também a Copa Libertadores. Entre Barcelona e PSG, ele conquistou Copas Nacionais, títulos de Liga, Supercopas, Mundial de Clubes e o maior deles, a Liga dos Campeões. É claro que muita gente tinha uma expectativa de que o Neymar tivesse um desempenho mais vitorioso, principalmente na Champions, mas não dá pra falar que foi ruim, até porque entre os brasileiros, ele é o que tem os melhores números na história da competição. O que pega na carreira do Neymar são as suas conquistas pela seleção, que são poucas e nem tão relevantes assim. Ele conta com um ouro olímpico em 2016 e uma Copa das Confederações lá em 2013. O Neymar foi o protagonista do Brasil nessas 2 conquistas, mas convenhamos que elas não são grandes o suficiente para mudar o patamar do Ney. Ele bem que poderia ter uma Copa América no currículo, mas por conta de lesão ficou de fora da seleção campeã de 2019 e foi derrotado na final de 2021 para a Argentina. Apesar de ser o maior artilheiro e assistente em jogos oficiais da história da seleção brasileira, o tamanho do Neymar perante a seleção muitas das vezes é subestimado, justamente por ele não ter uma Copa do Mundo. Sempre que vão montar aqueles rankings dos melhores e maiores jogadores brasileiros de todos, o Neymar acaba sendo colocado em posições que não condizem com tudo que ele já fez com a camisa amarela. Existem diversos jogadores brasileiros que não jogaram metade do que o Neymar jogou, não venceram metade do que ele venceu, mas por terem a bendita Copa do Mundo são colocados bem à frente do Ney. Mas caso o Neymar finalmente conquiste o mundo em 2026, essa barreira será completamente apagada. Não olharão mais pra ele como um talento desperdiçado que nunca venceu uma Copa, mas sim como um cara que venceu tudo que dava pra vencer e também venceu a Copa. Desde 2011 não existiu jogador capaz de dividir o protagonismo do Brasil com o Neymar. Ele fez tudo praticamente sozinho. Por isso eu acho que se ele vencer o Mundial próximo ano, não é que ele subirá algumas posições naquele ranking que eu citei há pouco. Ele subirá praticamente todas as posições, parando no 2º lugar, ficando atrás somente do Pelé. Eu não tô dizendo que o Neymar será o 2º maior ou melhor jogador de todos os tempos, mas na lista dos melhores/maiores jogadores brasileiros da história, ele só vai estar atrás do rei do futebol. Kylian Mbappé. Diferente do Neymar, o Mbappé já tem uma Copa do Mundo, conquistada em 2018 e tendo ele como um dos protagonistas. E olha que bizarro, por muito pouco o Mbappé não está indo para 2026 brigar pela sua 3ª Copa, para empatar com o Pelé. Isso só não vai acontecer graças à Argentina, que bateu a França nas penalidades em 2022. Mesmo após ter metido um hat-trick na final e convertido a sua cobrança,
o Mbappé não conseguiu ficar com a taça. De toda forma, isso já é muito absurdo. O cara simplesmente não sabe o que é ficar de fora de uma decisão de Copa. Nas duas que disputou, ele chegou na final. E também não quer dizer que ele não possa mais alcançar o Pelé, visto que 2026 não será sua última tentativa. Agora, a nível de clubes, a carreira de Mbappé não está completa. Pelo menos ainda não. Falta pra ele uma Liga dos Campeões. Já chegou numa final lá em 2020 junto com o Neymar, mas acabou parando no 9. Porém, ele ainda tem 27 anos. Tempo é o que não falta pra ele. E time também não, visto que ele joga atualmente no maior vencedor da competição. Parece ser só questão de tempo mesmo pro Mbappé empilhar Champions e quem sabe bolas de ouro. Ainda é muito cedo pra falar o que eu vou falar, mas caso o Tartaruga vença a Copa de 2026 e cumpra as expectativas sobre ele quanto à Liga dos Campeões e a bola de ouro, levando em consideração que ele ainda tem muito pelo que brigar pós-Mundial 2026, acredito eu que ele vai caber no mínimo no top 10 maiores jogadores de todos os tempos. Lionel Messi. Para muitos, o Messi já é o maior jogador de todos, e eu me incluo nessa turma. Como falei no começo, a forma como se vence uma Copa do Mundo pode até triplicar o seu tamanho. O Messi já chegou para 2022 gigante, sendo o maior vencedor de prêmios individuais e coletivos na história. Ninguém jogou mais que o Messi, ninguém venceu mais que o Messi. Mas claro, não dava para ser o maior de todos sem nunca ter vencido o maior troféu de todos. E mesmo aos seus 35 anos, Lionel arrebentou com a Copa do Catar. Gols em todas as fases, o melhor jogador em 5 dos 7 jogos, eleito o melhor jogador da competição pela segunda vez e campeão do mundo. O melhor jogador de todos agora tinha o maior troféu de todos, e a disputa contra o rei ganhou mais força. Porque apesar do Pelé ter 3 Copas do Mundo, ele só foi o melhor em uma delas e só jogou 2 finais. O Messi também jogou 2 finais, só venceu uma Copa, mas foi eleito o melhor jogador em 2. E partindo do ponto que o futebol não se resume apenas à Copa do Mundo, embora ela seja o principal, o mais importante, ainda tem muita coisa por fora. E nessas coisas o Messi leva vantagem sobre o Pelé. Mas a discussão ainda está aberta. Não temos um maior jogador de todos de forma unânime. Existem bons argumentos para defender o Pelé e bons argumentos para defender o Messi também, mas isso pode mudar em 2026. Se Lionel chegar à sua 3ª final de Copa e for mais uma vez campeão do mundo, aí eu acho que não vai dar pro Edson. E o Messi, além de já ser o melhor de todos, será também o maior jogador que já pisou nesse planeta. Cristiano Ronaldo, o maior artilheiro de todos, um dos maiores vencedores de todos. São 5 bolas de ouro, 4 chuteiras de ouro, 5 ligas dos campeões, uma cacetada de artilharias e por aí vai. O desempenho desse cara por clubes dispensa comentários. Campeão de tudo e várias vezes. Tem até uma competição para chamar de sua. Maior artilheiro, maior assistente. A Liga dos Campeões sempre foi muito bem tratada por Cristiano Ronaldo. Quando se trata de seleção, ele também é um monstro. Foi com Cristiano que Portugal pôde comemorar os seus primeiros títulos na história. Foi com Cristiano que Portugal nunca ficou de fora de uma Copa do Mundo. E apesar do seu desempenho em Copas ser considerado por muitos um fracasso, você só precisa de uma página do livro para mudar toda a história. E o CR7 terá mais uma chance de escrever essa nova página em 2026. Diferente do Messi, que disputa com o Pelé para ser o maior de todos, a disputa do Cristiano Ronaldo é para alcançar o ET. E nesse momento ele tá um pouquinho longe. O Messi ganhou tudo que o CR7 ganhou na Europa, só que o Messi tem mais bolas de ouro, tem mais chuteiras de ouro. E apesar do Léo ter uma Liga dos Campeões a menos, ele desconta essa Champions que falta com a Copa do Mundo. Sem falar que na única final entre os dois, o dono da competição perdeu pro Messi. E na Copa do Mundo, o Messi, que já marcou em todas as fases e foi campeão, nunca viu o CR7 sequer participar de gols no mata-mata. Mas repito, uma página no livro é o suficiente para mudar
toda a história. Pela primeira vez, Portugal chega como um dos grandes favoritos à Copa. Não é o principal candidato, mas está entre os principais. E embora o CR7 já não seja tão novo, ainda é peça fundamental para a sua seleção. Não vamos esquecer que na última Nations ele marcou gols decisivos na semifinal e final e terminou como artilheiro da competição. A Copa do Mundo para Cristiano Ronaldo, querendo ou não, abrirá de novo as discussões entre o tamanho dele e o do Messi. Eu ainda acho que mesmo com a Copa ele fica atrás do ET, mas vai dar para debater. Agora imagina um cenário onde Portugal e Argentina se enfrentam numa fase decisiva da Copa, onde Messi e CR7 terão seu maior embate na carreira. E Cristiano Ronaldo acaba com o jogo, manda a Argentina para casa e posteriormente se sagra campeão do mundo. Uma conquista mundial, mesmo não sendo o grande protagonista, já dobraria o tamanho do CR7. Até porque estamos falando da primeira Copa da história da seleção portuguesa. Mais uma conquista de Copa do Mundo, passando pelo Messi, quem sabe até marcando seu 1000º gol na competição, seria uma parada digna de filme. Um dos melhores desfechos que um jogador poderia ter na carreira, uma das histórias mais belas para se contar no futuro. E também um pouco de justiça seria feita. Não passar pelo Messi, isso aqui não tem nada a ver, mas sim ter a Copa do Mundo. Por tudo que já fez e faz no futebol, seria muito injusto Cristiano Ronaldo não ter uma Copa do Mundo. Recapitulando, eu não acho que o CR7 ultrapassaria o Messi vencendo o Mundial. No máximo um empate. Mas vai depender muito de como Cristiano Ronaldo venceria a Copa de 2026. E é isso, pessoal, muito obrigado por assistir até aqui. Essa é a parte que vocês comentam o que acharam do vídeo, se concordam comigo, se eu falei besteira. Aproveitem também para dar sugestões para os próximos vídeos. E não esqueçam de clicar no like e de se inscrever no canal, porque isso ajuda pra caramba.